Bom dia! Sejam bem-vindos ao webinar da Localiza &Co sobre os resultados do segundo trimestre de 2025. Estão conosco Bruno Lasansky, CEO, Rodrigo Tavares, CFO e Nora Lanari, diretora de Relação com Investidores da companhia. Informamos que esse webinar está sendo gravado e estará disponível em ri.localiza.com, onde o material completo da divulgação dos resultados está disponível. A apresentação também está disponível para download no site de RI. Para a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, aconselhamos que sinalizem seu interesse em participar através do ícone de Q&A na parte inferior de suas telas, digitando seu nome, instituição e idioma. Quando chamados, aparecerá na tela um pedido para ativar seu microfone. As perguntas poderão ser feitas tanto em português quanto em inglês. Para enviar perguntas por escrito, use o ícone de Q&A na parte inferior de suas telas e preencha seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores nesta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e quaisquer declarações que possam ser feitas durante a conferência sobre perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza constituem crenças e premissas da administração da companhia e baseiam-se em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora passo a palavra para Bruno Lasansky, CEO da companhia, para começar a apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem do nosso webinar do segundo trimestre. No segundo trimestre de 2025, alcançamos resultados sólidos, alinhados à nossa prioridade de recomposição do ROIC Spread. Avançamos de forma consistente nas prioridades estratégicas definidas para o ano, demonstrando a capacidade da empresa de se adaptar e executar com excelência ao longo dos diferentes ciclos. Seguimos o processo de recomposição dos preços, com avanço nas tarifas médias, o que contribuiu para o aumento da receita nas divisões de aluguel de carros e gestão de frotas. Nossa agenda de produtividade e gestão eficiente de custos teve um impacto positivo nas despesas, contribuindo para a expansão das margens operacionais em ambas as divisões de aluguel. Em gestão de frotas, continuamos com a estratégia de redução da exposição ao segmento de uso severo, encerrando o trimestre com cerca de 23 mil carros, versus 31 mil em dezembro de 2024. Nessa divisão, as receitas com veículos leves e assinatura cresceram cerca de 20% na comparação anual, otimizando nossa alocação de capital para segmentos com maior retorno sobre capital investido e menor complexidade. Os volumes de seminovos ficaram estáveis na comparação anual, refletindo um cenário de crédito mais restritivo. Estamos focados em iniciativas comerciais e operacionais para ampliar volumes. Após o anúncio da redução do IPI em junho, nossas vendas em seminovos aceleraram em julho, tornando um dos melhores meses do ano até agora. Agora, gostaria de apresentar alguns exemplos de como a Localiza continua ampliando sua liderança em satisfação e fidelização de clientes. No aluguel de carros, atingimos um nível recorde de penetração da retirada digital. Agora, com a opção de cliente escolher o modelo exato do carro e a quilometragem, aumentando significativamente o NPS e a conveniência. Na assinatura, o Localiza Meu continuou a oferecer o aplicativo mais bem avaliado do segmento e novas funcionalidades únicas foram implementadas, como a opção de agendar manutenções digitalmente, gerenciar multas e pagamentos ou visualizar o consumo de quilometragem e a localização do carro, tudo em tempo real. Esses são apenas alguns exemplos de como a Localiza continua inovando e se diferenciando com uma velocidade incomparável em uma ampla gama de produtos e segmentos que são difíceis de replicar. A Localiza seguiu também ampliando sua vantagem competitiva e inovando em uma velocidade e escala difíceis de igualar.
Outro marco importante foi a integração dos sistemas de gestão de frotas, etapa necessária para a incorporação da Locamérica, que também nos permitirá capturar ganhos adicionais de eficiência em custos variáveis na divisão de gestão de frotas. Desde a combinação dos negócios em julho de 2022, incorporamos 14 entidades, simplificando as operações e a estrutura corporativa. A incorporação resultou na baixa de saldo de impostos de renda diferido relacionados aos prejuízos fiscais da Locamérica, com impacto não caixa nos resultados do segundo trimestre de 2025. A partir de setembro, passaremos a capturar benefícios fiscais com a amortização do ágio, reduzindo o imposto caixa pelos próximos 5 anos e mais do que compensando a baixa dos créditos de prejuízo fiscal. Com base nesses avanços, tivemos um trimestre robusto, com receita líquida consolidada de 9,9 bilhões de reais, EBITDA de 3,3 bilhões e EBIT de 2 bilhões. Por fim, o lucro líquido totalizou 768 milhões de reais, excluindo o efeito da baixa dos créditos fiscais. Os índices de dívida permaneceram em patamares confortáveis, com melhoria nos indicadores de dívida líquida sobre EBITDA e dívida líquida sobre valor de frota. Encerramos o semestre com ROIC anualizado de 13,7% e spread de 4,1 pontos percentuais para o custo da dívida após impostos. Para apresentar os detalhes do segundo trimestre de 2025, passo a palavra para nossa diretora de Relações com Investidores, Nora Lanari. Obrigada, Bruno, e bom dia a todos. Na página 2, começaremos pela divisão de aluguel de carros no Brasil. No segundo TRI de 2025, alinhados com o nosso objetivo de recomposição de ROIC spread e as prioridades de recomposição de preço e gestão de produtividade da frota, reduzimos a frota disponível para o aluguel no RAC após a alta temporada. Com a frota mais enxuta, apresentamos número de diárias de 18,2 milhões, uma redução de 2,3% em relação ao mesmo período do ano anterior e um avanço de 8,3% na receita líquida, que atingiu 2,5 bilhões de reais. Na página 3, mostramos o avanço de 10,6% na diária média do trimestre, que encerrou o período em R$ 148,9. A taxa de utilização permaneceu estável, refletindo uma frota eficiente, preços e mix, durante um trimestre sazonalmente mais fraco. Passando para a página 4, trazemos a evolução da divisão de gestão de frotas, que apresentou receita líquida de 2,2 bilhões de reais, 10,2% superior à do mesmo período do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pelo avanço da diária média e estabilidade no número de diárias. Em linha com as prioridades estratégicas para o ano e com o objetivo de ampliar o ROIC spread desta divisão, mantivemos um ritmo saudável de crescimento de receita dos segmentos alvo, que são frotas leves e carro por assinatura, que avançaram cerca de 20% no segundo TRI de 25 versus o segundo TRI de 24. Entretanto, como mencionado pelo Bruno, seguimos reduzindo exposição aos contratos de veículos de uso severo, que encerrou o período com cerca de 23 mil carros versus 31 mil em dezembro de 2024. Indo para a página 5, apresentamos a diária média de R$ 102,7, 11% superior à do segundo TRI de 24. A taxa de utilização apresentou avanço de 0,5 ponto percentual em relação ao segundo TRI de 24, atingindo 95,8%. No semestre, a taxa de utilização foi de 96%, 1,4 ponto percentual superior à do mesmo período do ano passado, demonstrando o ganho de eficiência na utilização do ativo. Passando para a página 6, apresentamos a evolução da receita de seminovos, que atingiu 5,1 bilhões de reais, crescimento de 9,1% em relação ao segundo TRI de 24. O volume de carros vendidos ficou estável na comparação anual, explicado por condições de crédito mais restritivas, além do anúncio da redução do IPI em 26 de junho, com impacto nas vendas de final de mês. Por outro lado, os preços médios de venda avançaram em razão do mix de carros e ano modelo vendidos, contribuindo para o aumento da receita na comparação anual. Em julho, as vendas de seminovos aceleraram novamente. Seguindo para a página 7, mostramos um importante avanço na redução do quilômetro médio de venda. Apresentamos uma redução de 19,5% no quilômetro médio dos carros vendidos, que saiu de 61,5 mil no primeiro semestre de 23 para 49,5 mil no primeiro semestre de 25.
Desde o pico de quilometragem média ocorrido em 2022, a companhia vem avançando na redução do quilômetro médio de venda, principalmente no atacado, o que tem contribuído para a evolução do preço de venda e redução dos custos de manutenção e preparação. Passando para a página 8, apresentamos os saldos de compra e venda de carros. Após a redução do volume de compras no primeiro trimestre de 2025, com o objetivo de ajustarmos a frota à demanda pós-alta temporada, no segundo trimestre de 2025, retomamos a compra de carros para renovação da frota. Encerramos o trimestre com uma adição de 5.136 veículos e um investimento líquido de 1,5 bilhão de reais. No trimestre, foram comprados cerca de 74 mil carros, sendo 50 mil na divisão de aluguel de carros e 24 mil na divisão de gestão de frotas, e vendidos cerca de 69 mil carros, sendo 44 mil em aluguel de carros e 25 mil em gestão de frotas. As vendas do trimestre refletem o cenário de crédito mais restritivo, bem como o efeito do anúncio da redução do IPI em junho. Acrescentamos cerca de 500 carros à frota, com redução de cerca de 250 milhões de reais no capex líquido. Na página 9, apresentamos a evolução dos preços médios dos carros comprados e vendidos. No aluguel de carros, o preço médio de compra foi de R$ 82,3 mil reais, e o de venda alcançou R$ 72,7 mil reais no segundo TRI de 25, resultando em um investimento para renovação de frota de R$ 9,6 mil reais por carro. O avanço gradual do rejuvenescimento da frota e redução da quilometragem média do carro vendido vem contribuindo para a redução do capex de renovação. Em gestão de frotas, o preço médio de compra foi de R$ 98,8 mil reais no segundo TRI de 25, enquanto o preço médio de venda foi de R$ 78,4 mil, resultando em um investimento para renovação de R$ 20,4 mil reais. O maior capex de renovação e gestão de frotas, quando comparado ao aluguel de carros, é explicado pelo prazo médio dos contratos, com ciclos mais longos, além do mix de carros adquiridos. A redução no capex de renovação vem contribuindo para a melhora da geração de caixa operacional. Na página 10, mostramos a frota de final de período. A companhia encerrou o trimestre com frota de 632.957 carros, estável na comparação com o segundo TRI de 24 e em linha com o objetivo de priorização da recomposição de preço e aumento da produtividade da frota. Passando para a página 11, nesse trimestre, a receita líquida consolidada seguiu avançando, com crescimento de 9,4% no segundo TRI de 25, em comparação ao mesmo período do ano anterior, somando 9,9 bilhões. A receita de aluguéis apresentou crescimento de 9,3%, enquanto a receita de seminovos somou 5,2 bilhões no trimestre, aumento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na página 12, apresentamos o EBITDA consolidado. No trimestre, o EBITDA consolidado totalizou 3,3 bilhões de reais, aumento de 40,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. No segundo TRI de 24, o EBITDA foi impactado pelos efeitos da enchente no Rio Grande do Sul, além do ajuste a valor recuperável nos carros em seminovos, que somaram 386 milhões de reais. Desconsiderando tais efeitos, o avanço no EBITDA teria sido 20,4% em comparação ao avanço de 9,4% na receita líquida, demonstrando a excelência na execução e na gestão de preços e custos da companhia. No segundo TRI de 25, a margem EBITDA da divisão de aluguel de carros foi de 66,5%, avanço de 12,4 pontos percentuais na comparação anual. No segundo TRI de 24, a margem do aluguel de carros foi impactada pelo reconhecimento de 101 milhões de reais referentes ao AVR e ajustes associados às enchentes do Rio Grande do Sul. Excluindo-se tais efeitos, a margem teria sido 58,5% no segundo TRI de 24, avanço de 8 pontos percentuais na comparação anual. Em gestão de frotas, a margem foi de 71%, aumento de 12,8 pontos percentuais em relação à do segundo TRI de 24. A margem de EBITDA dos segmentos de veículos leves e carros por assinatura alcançou 73,4%.
No segundo TRI de 24, a margem de gestão de frotas foi impactada pelo reconhecimento de 113 milhões referentes ao AVR e ajustes associados às enchentes do Rio Grande do Sul. Excluindo-se tais efeitos, a margem teria sido de 63,7% no segundo TRI de 24, um aumento anual de 7,3 pontos percentuais. Seguimos focados na agência de eficiência de custos e produtividade, o que, combinado com a conclusão da integração dos sistemas de gestão de frotas, deve apoiar a contínua expansão das margens de aluguel. Seminovos apresentou margem de 1,6% em linha com a expectativa da companhia. Na página 13, vemos a evolução da depreciação média anualizada por carro. No RAC, a depreciação média anualizada por carro foi de R$ 7,5 mil, ligeiramente superior à depreciação média dos últimos trimestres e dentro da expectativa da companhia. Em gestão de frotas, a depreciação média por carro foi de R$ 8,5 mil no segundo TRI de 25, incluindo veículos pesados. Em julho, o governo publicou o decreto regulando o programa Mover e reduzindo a alíquota de IPI para carros que atendem os critérios definidos pelo decreto, com efeito nos preços dos carros novos e consequente reflexo nos seminovos. Conforme fato relevante divulgado no dia 6 de agosto, estimamos reconhecer nos resultados do terceiro TRI de 25 um impacto entre 800 milhões e 1 bilhão de real antes de impostos. Passando para a página 14, vemos EBIT consolidado do segundo trimestre de 25 de 2 bilhões de reais, em linha com o EBIT do primeiro TRI de 25, mesmo em um trimestre com menor atividade devido à sazonalidade. A comparação anual está impactada pelo reconhecimento da depreciação adicional e AVR no segundo TRI de 24 em cerca de 1,7 bilhão de reais. No primeiro semestre desse ano, o EBIT somou 4,1 bilhões de reais. Para apresentar o lucro líquido, passo a palavra ao Rodrigo. Obrigado, Nora. Na página 15, apresentamos o lucro líquido de 768 milhões de reais, excluindo a baixa dos créditos de prejuízo fiscal da Loca América. Em razão do processo de incorporação, realizamos no segundo TRI de 25 a baixa dos créditos tributários sobre prejuízo fiscal da Loca América no valor de 937 milhões de reais, com impacto na DRE, mas sem efeito caixa no trimestre. Com isso, o resultado contábil ficou negativo em 169 milhões de reais no trimestre. Por outro lado, passando para a página 16, a incorporação da Locamérica nos permitirá dar início à captura do benefício associado à amortização do ágio, a partir de setembro, que resultará na redução do imposto caixa em 2,3 bilhões de reais em 5 anos, valor superior em 1,3 bilhões quando comparado à baixa dos créditos sobre o prejuízo fiscal da Locamérica. Destacamos ainda benefício da amortização do ágio da parceria cindida referente a pesados, que depende da integração dos sistemas de pesados e incorporação do CNPJ, e será feita futuramente. Na página 17, apresentamos a estrutura societária inicial na combinação de negócios em julho de 2022. Desde lá, 14 empresas foram incorporadas como parte do processo de simplificação societária e contribuindo para maior eficiência operacional e sinergias. Na página 18, apresentamos o fluxo de caixa livre antes de juros. No primeiro semestre de 25, a companhia reduziu a frota após a alta temporada e a forte compra de carros realizada no final de 2024. O caixa gerado pelas atividades de aluguel de 5,3 bilhões de reais, somado ao capex líquido de compra positivo em 502 milhões de reais, foi parcialmente consumido pela redução do contas a pagar a montadoras em 3,1 bilhões. Na página 19, apresentamos a movimentação da dívida líquida que encerrou o trimestre em 31,3 bilhões de reais, aumento de 4% quando comparada à dívida em 31 de dezembro de 2024, explicada principalmente pela forte redução na conta de fornecedores. Passando para a página 20, apresentamos o perfil de dívida da companhia.
Encerramos o trimestre com 9,5 bilhões em caixa, suficientes para cobrir a dívida de curto prazo, bem como a linha de contas a pagar a montadoras. E seguimos avançando na gestão ativa de dívida em busca de oportunidades de redução de custo e alongamento do duration. Essa estratégia tem se mostrado eficiente, de maneira que fomos capazes de reduzir os vencimentos nos próximos 2 anos, ao mesmo tempo que captamos com custos competitivos. Isso reflete o fechamento dos spreads no mercado secundário e levou à redução do custo médio da nossa dívida atrelada à taxa flutuante. Na página 21, apresentamos os ratios de dívida. Na comparação anual, os ratios de dívida líquida sobre valor de frota e dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses apresentaram melhora significativa em razão do avanço do processo de recomposição de preços e da agenda de eficiência. Por fim, na página 22, apresentamos o ROIC anualizado de 13,7%, com spread de 4,1 pontos percentuais para o custo de dívida, refletindo o avanço de 2,1 pontos percentuais no ROIC, parcialmente compensado pelo aumento de 1,1 ponto percentual no custo da dívida após impostos em comparação a 2024. Manteremos a disciplina de alocação de capital para a recomposição do ROIC spread aos níveis históricos. Ficaremos agora disponíveis para responder as perguntas. Lembramos que para o Q&A, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A no botão inferior de suas telas, indicando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha seu nome e instituição antes de digitar a pergunta. Nossa primeira pergunta ao vivo é de Guilherme Mendes, do JP Morgan. Abriremos o áudio para que possa realizar a pergunta. Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia, Bruno, Rodrigo, Nora. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Eu tenho perguntas sobre impairment e a depreciação. Depois do anúncio de quase de R$ 1 bilhão de impairment no terceiro trimestre, minhas perguntas são: o que vocês estão pensando para 2026? Há questões sobre o que foi apresentado aí com relação ao impairment? E relacionado a isso, eu lembro do fato relevante que você mencionou, dizendo que a depreciação ia voltar ao curso normal depois desse impacto. O que vocês querem dizer com voltar ao normal? Como devemos pensar na depreciação daqui para frente e no impairment também? Obrigado, Guilherme. Aqui temos que olhar historicamente ao que aconteceu nos outros momentos que tivemos cortes de impostos. A gente usa uma abordagem técnica, a gente analisa todos os carros que foram afetados diretamente ou indiretamente pela redução do IPI. Com base nesses dados históricos, presumimos que o efeito nos preços de carros novos seriam refletidos proporcionalmente nos seminovos. Foi assim que a gente estimou aquele impacto de 800 milhões a 1 bilhão de reais. A gente não acha que terá preço de vendas mais alto para os carros por causa dessa redução de impostos, porque eu não posso aumentar o preço da minha frota. Então, se o preço de revenda desses carros realmente aumentar, isso vai ser refletido em margens de seminovos mais altas ou em depreciação mais baixa no futuro. Se você olhar o que está acontecendo com os preços de carros novos, já houve um corte para o preço público, parcialmente traduzido como preço transacional. Em seminovos, parte desses cortes já foram refletidos, mas ainda não por completo. Depreciação normal. O que queremos dizer com isso? É que, mais uma vez, tentamos traduzir todo esse impacto no nosso valor nominal. O que esperamos é que a depreciação siga seu curso normal, como se não houvesse nenhum corte de IPI. O que estávamos vendo antes dos cortes de IPI? Olha, a depreciação tinha algum sinal de estabilidade, mas a depreciação marginal do carro estava um pouquinho mais alta do que a média. Então, a gente via uma depreciação um pouquinho maior
do primeiro TRI para o segundo TRI. Então, acreditamos que isso não vai mudar no futuro. Ficou claro? Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, Guilherme. Nossa próxima pergunta é de Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Vamos abrir o seu áudio para que possa realizar a pergunta. Por favor, Daniel, pode prosseguir. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta é um follow-up da última pergunta do Guilherme. Vocês podem comentar um pouquinho sobre as margens da divisão de seminovos nessa comparação trimestral? Vocês estão confortáveis com esse nível de margem? E qual é a tendência para os próximos trimestres? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta seria sobre a elasticidade de demanda. A gente viu o volume de aluguéis mais baixo esse trimestre. O que vocês veem para o restante do ano? Você acha que vai ter um aumento de tarifas no restante do ano? Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Vou responder sua primeira pergunta. Nós vimos o crescimento da margem de seminovos crescendo trimestre contra trimestre, mas a gente viu também um aumento de SG&A por causa dos custos de publicidade mais altos. Mas a gente aumentou também a conscientização de seminosos de 40% para 70% com essa campanha. Também vimos melhoria no mix de varejo, que acrescenta um pouco de custo, mas, mais uma vez, isso é compensado pelo crescimento de margem, como eu já mencionei. E, por fim, como vimos um ritmo mais lento de vendas em comparação com o primeiro TRI, a gente viu diluição de custos fixos mais baixo também nesse trimestre, provavelmente como reflexo do anúncio da redução do IPI no fim de junho. Bruno? Obrigado, Daniel. Com relação à dinâmica de carros de aluguel, a nossa prioridade aqui é continuar trabalhando nos preços, na precificação, otimização de portfólio e eficiência de custos. Com relação à dinâmica de volume de preços nesse segundo trimestre, eu gostaria de destacar que, conforme a gente continua recompondo os preços, o que a gente viu foi que o preço sequencial no segundo trimestre, que tende a ser mais devagar do ponto de vista de demanda, está com uma tendência de crescimento, o que é um sinal positivo na nossa visão. Além disso, para dar mais detalhes, conforme a gente continua pressionando por aumento de preços no segmento ZARP, para motoristas de Uber, a gente viu a demanda se acomodando um pouquinho. Então, essa foi a dinâmica que a gente viu nesse trimestre. Mas foi positivo para a gente ter visto esse aumento de preço sequencial de trimestre contra trimestre no segundo TRI. E no segundo semestre, a nossa estratégia continua igual com relação à recomposição de preços. Por um lado, precisamos considerar que o nosso macroambiente é de política fiscal rígida, mas, por outro lado, sequencialmente, o segundo semestre tende a ser um semestre de mais atividade em comparação com o primeiro semestre. Então, esses são os detalhes com relação ao volume de preço para aluguel de carros. E, Daniel, mais um comentário sobre a primeira pergunta. Você falou sobre as margens futuras de seminovos. Em geral, a gente tem depreciação de cargos e a margem está em um dígito apenas e baixo, e essa continua sendo a nossa expectativa daqui para frente. Obrigado. Vocês disseram que aumentaram o percentual de vendas no segmento. Qual foi o percentual de vendas feito no varejo em comparação com o atacado? Só para eu entender a tendência aí dos últimos trimestres. As vendas de varejo ficaram um pouquinho abaixo de 40% e 60% atacado, mas em comparação com o primeiro trimestre foi uma pequena melhora no mix das vendas de varejo. Muito obrigada, Nora. Tenha um bom dia. Nossa próxima pergunta é de Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Vamos abrir o áudio para que possa realizar a pergunta. Por favor, Lucas, pode prosseguir.
tenho dois follow-ups também. O primeiro é sobre a tendência de depreciação que a gente está discutindo. Esse aumento no segundo TRI deve ser por causa da frota operacional mais baixa? Estou curioso para ouvir seus pensamentos sobre isso. De 7,5 mil, o que levou a esse número? Especialmente que o mix de varejo melhorou e vocês estão vendendo carros com menos quilômetros, né, com quilometragem mais baixa, e mesmo assim a depreciação subiu? Estou tentando entender isso. Se vocês puderem explicar melhor. E sobre as margens de aluguel de carros, eu sei que o Bruno estava falando sobre eficiências de custos e também corte de custos no aluguel de carros por um tempo já, mas os números desse trimestre foram impressionantes. Então, quero entender se teve algo especial aqui ou se essa magnitude desse salto na base, na comparação anual já estava esperada. Obrigada. Obrigado, Lucas. Olha, para depreciação, como a gente disse, no primeiro trimestre, o carro marginal teve uma depreciação um pouquinho mais alta do que a média. Por isso que você viu que estava aumentando algumas centenas de reais por ano. Mas algumas centenas de reais por ano quer dizer R$ 30 por mês de depreciação de um carro. Então, eu diria que é uma mudança bem leve aqui. E mais uma vez, quando a gente olha os nossos preços de valor residual, a gente não está presumindo nenhuma inflação. A gente está tentando focar aqui muito para ter essa depreciação da melhor forma possível. E olhando para o futuro, é isso que a gente espera. Um tipo de estabilidade de depreciação com o carro marginal com uma depreciação um pouquinho maior. A Nora vai falar sobre as margens e depois eu volto para complementar. Obrigada, Rodrigo. Lucas, obrigada pela pergunta. Eu acho que isso finalmente reflete, sim, nossa agenda de eficiência de custos. A gente está trabalhando no custo variável da frota e também no custo de pessoal. Então, quando a gente olha a margem do aluguel de carros, a gente viu uma expansão sequencial seguida do aumento de preços do segundo TRI comparado com o primeiro TRI, combinada com a agenda que eu acabei de mencionar. Tivemos redução também de manutenção e preparo por unidade e também redução relevante na folha de pagamento e compartilhamento de lucros. Então, não temos nenhum efeito especial ou one-off no mercado, não. E como a Nora descreveu, isso reflete a nossa agenda de eficiência de custos, tanto para custo variável quanto para custo fixo. Então, não só manutenção e preparo, mas também custo de pessoal, tudo isso foi influenciado. E se você olhar para o futuro, não alcançamos o nosso potencial completo ainda em termos de margem, tanto para aluguel de carros quanto aluguel de frotas. Não só porque acreditamos que a nossa frota vai ser renovada, talvez não no ritmo que gostaríamos, mas vai continuar sendo renovada, e ainda há algumas iniciativas que não foram implementadas. Além disso, a incorporação da Locamérica também vai permitir que a gente consiga destravar algumas sinergias, tanto de custos variáveis quanto de otimização de processos. E essas melhoras vão acontecer gradualmente. A gente não espera que seja de curtíssimo prazo, mas há potencial sim para aumentar ainda mais essas margens. Isso vai acontecer gradualmente durante o restante desse ano e 2026. Ótimo, obrigada, tenha um bom dia. A nossa próxima pergunta é de Pedro Bruno, da XP. Vamos abrir seu áudio para que possa realizar a pergunta. Por favor, Bruno, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegarem minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho essa parte de aluguel de frotas, especialmente de veículos pesados, para recapitular a estratégia. E eu queria usar algo que vocês mencionaram na divulgação dos resultados. Vocês disseram que veículos leves mais assinatura estavam crescendo 20% na comparação anual. Olhando aí a receita total, crescendo metade disso, né? Cerca de 10% no aluguel de frotas. Então, eu queria entender o que não está incluído quando vocês falam de veículos leves e assinatura, que não seja o aluguel de veículos pesados.
Podemos presumir que isso implica uma redução significativa no aluguel de veículos pesados? Essa afirmação está correta? E pode recapitular a estratégia para esse segmento, por favor? Obrigado, Pedro. Olha, quando a gente fala de veículo leve e assinatura, estamos excluindo não só os caminhões, né, veículos pesados, mas também o que chamamos de veículos de uso severo. São veículos de especialidade, como ambulância, carro de polícia e outros tipos de veículos, e alguns segmentos específicos do agronegócio. No começo do ano, chegamos a quase 32 mil desses veículos e estamos gradualmente reduzindo esse número. Um pilar da nossa estratégia esse ano é otimizar o nosso portfólio no aluguel de frotas e temos seguido essa estratégia de forma muito rígida, executando bem essa estratégia. Quando a gente olha onde a gente quer investir e alocar capital, que é o que a gente chama de veículos leves e assinatura, esses são os que estão crescendo 20% de receita ano após ano. E os outros, que incluem veículos especiais, veículos do agronegócio e caminhões, são a parte que está reduzindo. Perfeito, obrigado. Pode comentar também sobre a estratégia para aluguel de pesados, independentemente do segmento em si? Mais alguma coisa além do que você já disse? Obrigado. Obrigada, Bruno. Olha, eu acho que você está falando de caminhões, né? Nesse segmento específico, continuamos colocando nosso foco e alocação de capital em veículos leves e assinaturas para contratos de longo prazo. Então, essa é uma área em que a gente está focando no cross-selling de caminhões, especialmente no portfólio existente do cliente da Localiza. Então, essa não é uma área em que a gente vai fazer muita alocação de capital, mas a provisão para contas duvidosas do segmento de caminhões foi refletida principalmente no primeiro trimestre. Então, isso está gradualmente normalizando agora. Perfeito, muito obrigada. A nossa próxima pergunta é de Felipe Nielsen, do Citi. Abriremos seu áudio para que possa realizar a pergunta. Por favor, Felipe, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho uma pergunta e um follow-up também. Vou começar com o follow-up. A gente discutiu um pouquinho sobre elasticidade de preços mais cedo nesse webinar, então eu queria um pouquinho mais de esclarecimento sobre como essa elasticidade pode aumentar os volumes de aluguel de carro e tamanho de frota no segundo semestre do ano. A gente tem visto vocês reduzindo frota trimestre após trimestre, depois do aumento do quarto trimestre do ano passado, e isso viabilizou o aumento das tarifas. Então, eu queria entender se a gente vai continuar a ver essa redução ou vai ter uma estabilização ou um leve aumento, considerando que o segundo trimestre é mais forte. E a minha próxima pergunta é sobre estrutura de capital. A gente viu uma grande desalavancagem nesse trimestre, maior do que a esperada, com uma boa geração de caixa no trimestre. Então, eu queria a visão de vocês sobre qual que é o nível de alavancagem desejado para vocês. E quando chegar nesse nível, o que podemos pensar com relação à alocação de capital? Recompra de ações, aumentar os dividendos acima dos juros sobre capital próprio? Pode falar um pouquinho sobre isso? Obrigado, Felipe. Sobre elasticidade, acho importante mencionar mais uma vez que estamos executando a nossa estratégia. Tivemos que retomar o nosso retorno sobre investimento em aluguel de carros, mas ainda temos espaço para chegar aos níveis históricos. E um marco histórico importante aqui é que, apesar do segundo trimestre, em termos de sazonalidade, ser um trimestre fraco, a gente conseguiu aumentar
as tarifas em comparação com o primeiro trimestre, que em geral é o trimestre mais forte. Isso mostra a nossa capacidade de executar a nossa estratégia. Quando a gente passa para o segundo semestre, pensando historicamente em termos de sazonalidade, em geral, o segundo semestre é mais forte do que o primeiro. Então, pensando sequencialmente, desde o dia 30 de junho, a gente não espera que a frota continue descendo. É claro que a gente vai continuar aumentando as tarifas, porque a gente precisa recuperar os nossos retornos, mas se você olhar o que em geral acontece, é que a frota tende a crescer, especialmente no último trimestre, por causa da estação mais alta. Em relação à estrutura de capital, a gente olha a alavancagem com três métricas importantes. Você está certo, a gente está gerando caixa, apesar de estar pagando mais dividendos, a gente continua gerando caixa. Então, a primeira é algo que a gente não leva muito em consideração, que é a dívida líquida sobre EBITDA, que está caindo, porque a depreciação está subindo e os juros subindo. É claro que o EBITDA tem que subir. Como consequência, a dívida líquida sobre EBITDA vai cair, mas essa não é a métrica que a gente usa para estabelecer a nossa estrutura de capital. As duas métricas mais importantes que a gente usa para estabelecer a estrutura de capital é a dívida líquida sobre o valor da frota, que tipicamente fica entre 15% e 16%, e dívida líquida mais pendente, né, em aberto para as montadoras, sobre o valor da frota, que em geral fica entre 65% e 75%. Essas são as métricas que guiam a nossa estrutura de capital. Se você for olhar aí a faixa mais baixa dessa métrica, a gente consegue definir o melhor uso do nosso capital, dependendo das oportunidades que a gente tiver. Ótimo, ficou bem claro. Obrigado. A nossa próxima pergunta é de Alberto Valério, da UBS. Abriremos o áudio para que possa realizar a pergunta. Por favor, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia, Nora, Rodrigo, Bruno. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, eu gostaria de ouvir a visão de vocês sobre a concorrência. A gente está vendo uma estratégia um pouco diferente aqui nesse trimestre, um pouquinho mais barato para a Localiza do que na concorrência. E também queria saber sobre o PIS/COFINS. Vocês podem considerar esse nível que a gente viu esse semestre para a divisão de RAC aqui para frente? Cerca de 10% das receitas aí? Eu vou começar com a última pergunta. Obrigado, Alberto. Sobre PIS/COFINS, sim, você pode presumir que vai ter um nível normalizado em aluguel de carros, mas ainda temos também aqui um espaço para aumentar na gestão de frotas quando a gente incorporar a Locamérica. Agora eu passo para o Rodrigo para responder a primeira parte da pergunta. Obrigado, Alberto. Olha, em aluguel de carros, a gente vê um ambiente competitivo mais racional. A maioria dos players está aumentando as tarifas e a gente não vê muito aumento de volume. Talvez haja diferença na alocação, né, mais em aluguel diário do que mensal, mas em geral a gente vê uma dinâmica competitiva mais racional aqui no aluguel de carros. Com relação ao mix que a gente compra, não houve grandes mudanças. Estamos sempre olhando o retorno sobre o investimento esperado e dependendo do número de carros, a gente compra mais ou menos. Mas não houve uma grande mudança no mix que a gente está comprando. Para aluguel de frotas, você ainda tem alguns players com uma abordagem mais agressiva em relação a preço e volume. Mas, em geral, tanto em aluguel de carros quanto aluguel de frotas, as empresas têm que lidar com juros mais altos, depreciação mais alta, e é por isso que os preços estão subindo e essas dinâmicas de competitividade têm sido mais racionais. Obrigado. Só um follow-up. Falando sobre a compra de carros, tem alguma diferença na relação com as montadoras? Ou com as novas entrantes são mais agressivas? Tem novas oportunidades? Como que está essa relação com as montadoras? Obrigado, Alberto. Como você sabe, a gente tem um longo relacionamento com as montadoras
E eu acredito que tanto do perfil de risco, a Localiza oferece uma parceria de longo prazo bem confiável no ponto de vista das montadoras e para o plano de vendas deles. Isso é muito importante pensar. Começando o ano, eles pensam no plano de fabricação e eles precisam de um parceiro confiável para lidar com os volumes que eles vão fabricar. Então, temos um relacionamento muito próximo de confiança com as montadoras e eu acredito que depois do ciclo da pandemia, eles viram o tipo de empresa que eles queriam, tanto do ponto de vista de perfil de crédito, né, de risco de crédito e da consistência. E, por fim, acho importante considerar a importância da Localiza no desenvolvimento da indústria de carros do país. Muitas das vendas feitas para a Localiza não seriam possíveis, pensando no ciclo em que um motorista de Uber troca de carro quando aluga da Localiza, ou com que frequência uma empresa renova a sua frota quando aluga com a gente. Então, essa relação com as montadoras é muito boa e muito próxima. Ficou muito claro, Bruno, Rodrigo e Nora. Muito obrigada. A nossa próxima pergunta é de Rogério Araújo, do Bank of America. Rogério, pode prosseguir. Olá, bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu tenho algumas perguntas. A primeira é um follow-up, a confirmação ali sobre o impairment. Vocês mencionaram que alguns preços foram aumentados, porque o IPI, ao invés de reduzir, aumentou. Mas vocês não podem reconhecer isso nos resultados, né? Não podem aumentar o valor residual dos carros. Tá certo isso? E se estiver, as margens no negócio de seminovos terão uma tendência de crescimento? Porque você tem uma margem estável para esses veículos que tiveram impairment, mas uma margem crescente para aqueles que não tiveram? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, relacionada ao custo de dívida. A gente estimou 1,5 bilhões de reais, que era o custo de Selic, mais 0,1% de spread. Teve algum item one-off aqui? Talvez seja a dívida bruta aí no fim do trimestre. No trimestre passado, vocês falaram de ganhos por pagamento antecipado. Isso também aconteceu esse trimestre? E por fim, com relação a taxas de juro e hedges do passado, só para confirmar, esses ganhos estão sendo tratados como receita financeira ou estão reduzindo as despesas financeiras? Obrigado, Rogério. Eu vou começar com a sua segunda pergunta, que é mais técnica. A gente tem quase 20 bilhões de dívida livre, né, com hedge. Esses 20 bilhões são no CDI menos 3%. Porque a gente fez esse hedge no passado, essa dívida específica é CDI menos 3%. Também temos quase 22 bilhões, eu estou falando de dívida bruta aqui, de dívida flutuante, desculpem. Hoje, tudo com FIIs é CDI mais 1,9%. A dívida que a gente está tomando agora, por causa da nossa estratégia, fica mais perto de CDI mais 1 ou CDI mais 1,1%. Então, a gente está reduzindo o custo dessa nossa nova dívida. Além disso, o que a gente está fazendo? Como a gente tem a liquidez e essa forte posição de caixa, a gente tem algumas oportunidades. E isso acontece todos os trimestres, especialmente no fim do trimestre, que é a antecipação do pagamento para as montadoras. Isso fica próximo de 115% a 120% do CDI. Então, CDI mais 2,2% ou 3%, o que aumenta as nossas receitas de juros quando a gente faz esse tipo de operação. E, por fim, começamos a ter
parcelamento em cartão de crédito para clientes de aluguel de carros com juros, não só sem juros. Isso também está aumentando a nossa receita de juros. Tudo isso combinado fez com que a gente tivesse gastos de juros muito eficientes esse trimestre. Com relação ao impairment, ou a depreciação adicional, para falar melhor, você está correto na sua compreensão. A gente tem aumento de impostos, e só para lembrar todo mundo aqui, olha, ainda tem 90 dias de aumento de impostos aí para acontecer, desde o anúncio. Não dá para aumentar o valor nominal do carro por causa de princípios contábeis. Então, isso não vai ser reconhecido como um impacto positivo. Mas no cenário que esses veículos específicos sejam vendidos por um preço mais alto, você tem dois efeitos possíveis. Ou, em curto prazo, você tem margens de seminovos mais altas para esses carros, ou a longo prazo você reduz a depreciação desses carros. É importante lembrar que há uma escada de preços aí. Não é necessariamente porque um preço de um tipo de veículo aumentou e o outro desceu, que isso vai acontecer exatamente assim novamente, porque esses carros competem um com o outro. Mas o que estamos reconhecendo aqui é os cortes de impostos de carros. Então, mais uma vez, os carros que tiverem aumento de impostos, a gente não pode reconhecer esse aumento, e se isso acontecer, isso vai acontecer ou na margem em curto prazo, ou depreciação em médio prazo. Só completando aqui, Rogério, as liquidações de dívidas antecipadas são reconhecidas como gastos financeiros. Certo, Nora e Rodrigo, muito claro. Muito obrigado e parabéns pela gestão dos passivos financeiros. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Bruno Amorim, da GS. Pode prosseguir, senhor Bruno. Bom dia, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu gostaria de voltar à discussão do aumento de preços que vocês estão implementando. Vocês podem comentar que segmentos vocês têm visto a demanda mais elástica aí aos preços? Eu queria entender, especialmente, nessas áreas mais discricionárias. Pode até ser no Localiza Meu, em que vocês não têm necessariamente clientes sofisticados e os clientes nem sempre levam em consideração a depreciação mais alta e parte do aumento de preços é por causa de efeitos como depreciação mais alta, entre outros fatores. Então, você acha que a maioria dos clientes, especialmente as pessoas físicas, consumidores, estão cientes do aumento no custo total de propriedade do carro, especialmente com relação à depreciação mais alta, e por causa disso eles estão aceitando os preços mais altos, ou vocês estão achando mais difícil aumentar os preços nesses segmentos? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Bruno. Vou começar com aluguel e depois vou falar de contratos de longo prazo. Para aluguel de carros, a dinâmica é um ambiente saudável que a gente está vendo para o segmento tanto para curto prazo e também mensal para pessoas físicas. E no segundo grupo, eu diria que é o corporativo. No trimestre passado, o segmento corporativo, como a gente disse, foi mais lento ali no começo do ano e isso agora acelerou. Mas a gente está vendo uma abordagem mais cuidadosa das empresas nesse ano por causa do macro contexto. E onde a gente viu mais elasticidade acontecendo foi no segmento ZAR, em que a gente fez uma pressão bem contundente para recomposição de preço e teve sucesso, mas como eu disse, a gente viu parte dessa demanda acomodando. Isso é algo que a gente aprendeu aí nos últimos 2 anos aproximadamente, que você faz esses movimentos de preço e a demanda leva certo tempo para se acomodar. E os times estão
trabalhando de perto para fazer isso gradualmente, como você viu nos nossos números. Então, para aluguel de carros, eu diria que Zarp é onde a gente viu essa elasticidade crescendo um pouco mais. E conforme as plataformas aumentam os preços para os passageiros, a gente espera que essa evolução continue também daqui para frente. Com relação ao aluguel de frotas, tanto para veículos leves, para empresas, quanto assinatura, a dinâmica é bem diferente, porque aqui você concorre com a propriedade da empresa ou do indivíduo. E isso está crescendo junto com o preço de aluguel. Então, a gente vê a originação saudável nos dois desses segmentos, que são nossas metas, e é por isso que você viu esse crescimento de receita na comparação anual para esses dois segmentos de próximo a 20%. Obrigada. A nossa próxima pergunta é de James Spies, da Morgan Stanley. Seu microfone foi habilitado. Pode prosseguir, Sr. James. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Alguns follow-ups aqui. Vocês mencionaram, em primeiro lugar, que os seminovos e os volumes de vendas de seminovos aceleraram em julho, depois de um junho fraco. Qual foi o ritmo aí esperado de venda para a frota de seminovos RAC no terceiro trimestre? Um ritmo de 50 mil ou abaixo disso? E com relação à depreciação no futuro, vocês já mencionaram que a depreciação marginal está mais alta do que a média, mas eu estava aqui me perguntando qual é a diferença aí. Para aluguel de carros, está próximo a 8 mil? Qual é o nível que a gente pode incluir aqui nos nossos modelos? Obrigado. Obrigado, Jens. Vou tentar ajudar. Como você sabe, a gente não dá guidance específico para esses itens, mas o que acontece nos seminovos, quando eles anunciaram o decreto, especialmente atacado em junho, eles decidiram adiar parte das compras para entender se haveria algum impacto nos preços. Em julho, a demanda voltou. Foi um dos meses mais fortes do ano. E a gente espera que o terceiro trimestre seja mais forte comparado com o segundo trimestre. Eu não entendi os seus parâmetros. 50 mil carros? Você está falando de aluguel de carros, é isso? Então, a gente espera que o terceiro trimestre seja mais forte do que o segundo, como eu já disse. Com relação à depreciação, não é que no carro marginal é muito mais alto do que a média, é levemente mais alto. Então, você tem essa tendência crescente, mas bem leve aí com relação à depreciação. Certo, muito obrigada. A nossa próxima pergunta é do André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, André, pode prosseguir. Olá, bom dia, obrigada pelo espaço. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up, voltando aos comentários sobre eficiência. No segundo trimestre, o aluguel de carros, em comparação com o primeiro trimestre, ficou assim por causa da estratégia de otimização da estrutura para rentabilidade, ou vocês esperam fechar mais lojas daqui para frente? E a segunda pergunta, eu acho que a gente ainda não tem discutido isso bastante, mas quando o macroambiente melhorar, a depreciação normalizar e a frota for renovada, ROIC spread voltar ao normal, aí qual seria o próximo passo? Qual que seria a meta de idade de frota? Qual o foco de alocação de capital? Mais alguma coisa que vocês podem explorar aqui? Obrigada. Obrigado, André, pela pergunta.
Sobre otimização de rede, é claro que no ambiente atual, como a gente disse, uma das prioridades é eficiência de custos e gastos. A gente olhou as regiões que a gente podia capturar e manter os serviços para os clientes. Então, não teve dano de volumes aí, mas a gente viu a oportunidade de reduzir os custos da nossa infraestrutura, e foi o que a gente fez. E a gente espera que isso não continue de forma tão intensa. Então, o que a gente tinha que fazer, a gente fez, isso é gradual, é claro, a gente tem otimização de forma regular, mas a gente não espera uma contração maior da nossa rede aqui. Com relação ao médio prazo, estamos muito focados nas prioridades que a gente definiu no começo do ano, de preço, custo e alocação de capital e otimização também. Queremos continuar expandindo o volume de seminovos e, como eu disse no começo do call, continuar garantindo que a Localiza seja a melhor escolha para mobilidade, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. E conforme a gente vai chegando ao nível de ROIC spread que a gente quer, com o capital investido próximo a 50 bilhões de reais, achamos que há muitas oportunidades à nossa frente. E queremos só garantir que todos entendam que essa é uma escolha da empresa de ir atrás de ROIC spread e não expansão de alocação de capital nesse momento, por causa do contexto. Mas vemos muitas oportunidades em assinatura, especialmente em frota de leves para as empresas que decidem usar o nosso balanço patrimonial para facilitar para eles conseguir uma solução conveniente, fácil para a gestão de frotas e alguns dos aluguéis de carros que a gente também continua a ver oportunidades aqui para frente. Tanto para o lado de pessoa física quanto pessoa jurídica também, né, o corporativo. E acreditamos que quando a gente chegar à nossa meta de ROIC spread, teremos muitas oportunidades para alocar capital e ter rentabilidade para a empresa. Perfeito, obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora, para encerrar, passo a palavra para o Bruno Lasansky. Eu gostaria de agradecer a todos e reforçar nosso compromisso contínuo com a alocação disciplinada de capital, excelência operacional e entrega de experiências excepcionais aos nossos clientes, criando valor de longo prazo para os nossos acionistas. Rodrigo? Só para concluir, o nosso time de relação com investidores e eu seguimos à disposição para esclarecimentos adicionais. Muito obrigada.